padeceu em meu lugar. Na cruz de cruz, ele morreu só por me amar. Seu sangue verteu e sem reclamar, tudo levou, em sua dor pude paz achar. E nada irá me separar do teu amor, nem aflição, angústia, perseguição, morte ou dor. Cristo, não há outro, Santo, majestoso, Senhor e Rei. Cristo, não há outro, Santo, majestoso, Senhor e Rei. O que padeceu em meu lugar, na cruz de cruz, ele morreu só por me amar. Seu sangue verteu e sem reclamar, tudo levou, em sua dor pude paz achar. E nada irá me separar do teu amor, nem aflição, angústia, perseguição, morte ou dor. Cristo, não há outro, Santo, majestoso, Senhor e Rei. Cristo, não há outro, Santo, majestoso, Senhor e Rei. Todo o poder está em tuas mãos, louvor e glória a ti, Senhor. Todo o poder está em tuas mãos, louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, não há outro, Santo, majestoso, Senhor e Rei. Cristo, não há outro, Santo, majestoso, Senhor e Rei. Todo o poder está em tuas mãos, louvor e glória a ti, Senhor. Todo o poder está em tuas mãos, louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, não há outro, Santo, majestoso, Senhor e Rei. Cristo, não há outro, Santo, majestoso, Senhor e Rei.
cada nascer do sol, eu quero estar diante do Deus vivo. Tu és a fonte, Senhor, o autor da minha canção, a minha inspiração. A cada nascer do sol, eu quero estar diante do Deus vivo. Tu és a fonte, Senhor, o autor da minha canção, a minha inspiração. És o meu respirar, meu levantar, tudo que sou quero te entregar. És o meu respirar, meu levantar, tudo que sou quero te entregar. Em todo tempo eu te louvarei, Senhor da minha vida. Seu louvor em meus lábios estará, minha alma o exultará, pois sei que perto estás. És o meu respirar, meu levantar, tudo que sou quero te entregar. És o meu respirar, meu levantar, tudo que sou quero te entregar. Quero cantar o que vivo, quero viver o que está escrito em tua palavra. Meu alimento está, és o meu manancial. Sim, tu és, Senhor Jesus, meu levantar, tudo que sou quero te entrego, Deus, a minha vida. És o meu respirar, meu levantar, tudo que sou. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, tudo Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, tudo Ele é pra mim. Oh, oh, oh. Até que um dia o seu amor senti, sua imensa graça recebi.
Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, até que um dia o seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está, sim, e cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim. Tu és tudo para nós, Jesus, e por isso nós te adoramos, por isso estamos reunidos em espírito para te louvar e tributar louvores àquele que é digno de toda honra e toda glória, porque um dia o Senhor veio a este mundo para nos resgatar do poder e da escravidão do pecado, e por isso hoje nós temos vida e a temos em abundância, e temos essa vida em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa, mas apenas em Ti, em Jesus, o qual é a ponte que nos trouxe, nos deu acesso de volta ao Pai, de volta a Deus, e por isso temos motivos de sobra para celebrar e te adorar, Senhor. Que possamos fazer isso em espírito e em verdade, na beleza da Tua santidade. Que Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações e fale conosco da forma que apenas Ele é capaz de falar. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olá, querido, seja muito bem-vindo a esse momento de louvor e adoração ao nosso Senhor. Como acabei de orar, porque o Senhor nos resgatou, nós temos essa chance, essa oportunidade de bendizer aquele, o único digno de todo louvor e de toda adoração. E é muito bom tê-lo aqui neste momento para juntos cultuarmos ao nosso Senhor. Que você aí não possa deixar nada te distrair, mas que você faça isso em espírito e em verdade neste momento. E você também tem a oportunidade de continuar adorando ao Senhor com seus dízimos, com suas ofertas e as suas contribuições, reconhecendo a bondade, o favor do Senhor na sua vida. E também reconhecendo a importância do exercício da sua generosidade para alcançar vidas, para alcançar muitas famílias. Então que neste momento você possa fazer isso sem pesar, sem temor, mas com o coração grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele é. Porque a palavra diz que o Senhor ama este que contribui, este que dá com alegria. E que você possa fazer isso com alegria neste momento, enquanto cantamos e bendizemos o nome do nosso Senhor Jesus. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. O
és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tu és maravilhoso, Senhor, e nós te adoramos, viemos para te adorar, te exaltar. Aleluia, louvado é o nome do nosso Senhor Jesus. Deixou o céu pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor
seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício naquela cruz. Obrigado, Deus, porque o Senhor tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para morrer, mas para resgatar todo aquele que crê em Jesus. E nós declaramos que nós cremos em Jesus, nós cremos no poder desse nome que tem poder para restaurar, para salvar, para curar, para libertar. É nesse nome, Senhor, que nós podemos confiar. E é apenas em Ti que nós podemos depositar toda a nossa confiança, e que o nosso coração possa se achar completamente em Ti, imerso nessa graça, essa graça abundante que alcançou pecadores como eu, e nos deu vida e nos transportou para o reino da luz, o reino do Teu Filho amado, e hoje somos co-herdeiros com Cristo. Obrigado, Jesus, porque só o Teu amor é capaz de tamanha obra, só o Teu amor é capaz de fazer algo assim. Porque nós em Teu lugar não faríamos isso, nós não amaríamos tanto assim, mas porque o próprio amor nos amou, hoje somos capazes de amar. E nós só amamos porque o Senhor nos amou primeiro. E somos gratos a Ti porque o Senhor nos amou, porque o Senhor nos resgatou. E por isso podemos cantar, por isso podemos celebrar e bendizer o Teu santo nome. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, que deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que tempo precioso nós temos vivido como igreja durante esse mês de dezembro, com programações que elevam o nosso pensamento a pensar, a refletir acerca do nascimento de Jesus Cristo. Programações com as crianças, com o coral dos meninos, da ABM, tudo isso tem nos levado a pensar mais, e estamos agora chegando no Natal de Salvador, a nossa igreja, refletindo a pessoa de Cristo Jesus, o seu nascimento. E não é diferente, hoje eu já quero também falar sobre esse Jesus, o seu nascimento. E quando eu penso assim acerca desse tema, eu sempre sou levado nas Escrituras a buscar textos do Novo Testamento, dos Evangelhos, de Mateus, de Lucas. Essa minha mente conecta logo com esses textos, esses Evangelhos. E algumas vezes vou no Antigo Testamento também,
para buscar aquelas profecias acerca da chegada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas dessa vez um outro texto saltou ao meu coração, uma outra expressão ficou assim, martelando, sabe? E eu fui buscar onde é que eu não estava lembrado onde é que estava esse texto e fui pesquisar, e é justamente na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4. É o texto que eu convido você a ler comigo, abrir a sua Bíblia e ler comigo. O texto fala sobre a plenitude do tempo. E diz assim a palavra do Senhor em Gálatas 4, verso 4. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Esse é um texto pequeno, mas extremamente importante, extremamente completo naquilo que o apóstolo Paulo estava compartilhando com os Gálatas. E Paulo aqui nos dá grandes lições a partir desse texto, lições importantíssimas acerca de Jesus Cristo. E quero pensar justamente com você acerca disso, essa plenitude do tempo, quando chegou a plenitude do tempo. Isso me faz refletir sobre o primeiro ponto. Eu quero partir daqui, sobre o perfeito tempo de Deus para todas as coisas. É certo que nós planejamos muitos eventos nossos ministérios, na nossa igreja, nós planejamos a nossa família, planejamos a nossa semana, alguns planejam ano, alguns planejam até décadas. Já vi relatos de pastores que planejaram 25 anos de ministério na igreja que estão liderando, estão pastoreando. Mas, costumeiramente, nós planejamos, mas não temos o controle sobre o futuro. Nós não temos o controle sobre o dia de amanhã. Nós temos sonhos, expectativas, e isso é importante, isso é muito bom. Mas no caso aqui, no caso do nascimento de Jesus, no caso da vinda de Deus ao mundo, Deus encarnado, houve um plano perfeito, um plano que se desenhou antes da fundação do mundo e que foi acontecendo eventos para que no tempo certo ocorresse. Isso só pôde acontecer porque Deus foi quem planejou esse evento do nascimento de Jesus. Um ponto aqui, sabemos, claro, que não foi no dia 25 de dezembro que Jesus nasceu. Existe aí uma briga muito grande, alguns falando que, alguns evangélicos cristãos, que nós não devemos comemorar o Natal, mas o fato é que, como o pastor Bruno falou, só existe a cruz porque existiu a manjedoura. Nós precisamos comemorar essa data tão importante, que é o Deus se tornando homem e habitando entre nós. Esse plano perfeito de Deus, quando chegou a plenitude do tempo, nós marcamos o tempo com o cronômetro, com as horas, não é? Com os dias, os segundos, nós fazemos esses cálculos do tempo. Mas Deus tem um tempo perfeito, o Kairos de Deus é o tempo, sua perfeição em relação ao controle das épocas, dos tempos. E é o que de fato aconteceu acerca desse grande evento que divide a história entre antes e depois do nascimento de Jesus. Então, em primeiro lugar, perceba que, de acordo com o apóstolo Paulo aqui, Jesus ele é o Filho de Deus esperado. Claramente, Paulo quer que nós percebamos que o momento do aparecimento histórico de Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, não foi algo que aconteceu sem um estabelecimento, sem um plano perfeito do Senhor. Não foi um acidente, não foi algo improvisado, não foi, um acontecimento sem uma orquestração da parte de Deus. E essas palavras, então, vão gerar em nós a percepção de que, no momento do nascimento de Cristo, a cidade, o lugar, o período, a época, os reinos que ali governavam na época, tudo que está acontecendo em volta daquele cenário de José e Maria, é de fato uma determinação de um plano de Deus que foi orquestrado desde a eternidade, pelo muito sábio e conselheiro nosso Senhor, pela sua vontade livre e imutável, Ele ordenou
e tudo aconteceu. Cristo, então, não poderia ter nascido mais cedo nem mais tarde. Ele teve que nascer realmente naquele tempo. Portanto, queridos, se o nascimento de Jesus ocorreu na plenitude do tempo, como é essa plenitude? E aqui eu trago alguns dados, algumas questões que são importantes para a gente pensar. Foi um tempo de preparação política, porque a Babilônia deu ao mundo uma legislação. O outro império, o Medo-Persa, ele já tinha instaurado o sistema tributário. O Império Romano trouxera a Pax Romana, como também um sistema político e jurídico. Foi um tempo também de preparação econômica. Os romanos haviam construído um bom sistema de transporte, focado em 5 grandes rodovias, principais rodovias que saíam de Roma para destinos no mundo antigo. Então, aquele cenário político e econômico já estava preparado, há muito tempo sendo preparado pelo Senhor para a chegada de Jesus. Um outro fato é também que houve um preparo cultural. A língua grega se tornara o meio de comércio, de cultura e de filosofia. Essa língua se tornou universal naquele tempo. Então, era possível que o evangelho, a literatura do evangelho atingisse um público ainda maior com isso. As estradas dando possibilidade para que os apóstolos, logo depois da morte de Jesus, pudessem alcançar outros povos. A questão da legislação, da política, do jurídico, do tributário, são aspectos que a gente vê nos evangelhos em que Jesus se posicionava, ensinava, discipulava as pessoas de acordo com aquilo que era estabelecido no seu tempo. Também houve uma preparação religiosa. Os hebreus já tinham dado ao mundo a Escritura, o Antigo Testamento, mas também uma preparação espiritual, porque existia uma fome na alma das pessoas, no seu individual e também no coletivo, no social, de um mundo melhor. E isso viria justamente melhorar com a chegada do Messias. Então, o fracasso do paganismo e ou até mesmo do judaísmo, junto com um renascimento de esperanças messiânicas, vão caracterizar um cenário propício para a chegada do Messias de Jesus Cristo. Então, não tem como deixar de lado também uma outra narrativa bíblica que o Senhor já apontava para Cristo. A história fora orquestrada, queridos irmãos, pelo nosso Deus único e verdadeiro. Observe nas Escrituras. Os patriarcas já apontavam para Jesus. Em Gênesis, depois da queda, já ali o anúncio da semente da mulher que nasceria dela e esmagaria a cabeça da serpente. Também Cristo foi simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa. O tabernáculo era um símbolo dele. A Arca da Aliança também falava dele. Os objetos que estavam dentro da arca tinham um propósito de falar dele, de Jesus. Ele foi simbolizado pelo templo, pelas festas, pelos sacrifícios, pelos reis, sacerdotes, profetas. Tudo isso era um emblema dele. O descanso no dia de sábado era uma sombra do verdadeiro descanso das nossas almas na pessoa dele. Ele foi simbolizado pela coluna de fogo que guiava os israelitas no deserto, como também pela coluna de nuvem que cobria durante a noite, que os cobria durante a noite. Ele foi simbolizado pelo maná e também pela água que brotava na rocha. Na verdade, toda a Bíblia aponta para Cristo. Estou apontando aqui alguns textos, alguns eventos do Antigo Testamento, que justamente era um preparo, uma sombra para o que viria a ser e que chegaria, que era o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vimos isso durante a grande história na Escola Bíblica Dominical, como toda a história aponta para Jesus. Então, a plenitude do tempo, o Senhor veio, chegou na plenitude do tempo. Isso é extremamente importante para o nosso coração, para a nossa fé. Não é algo que aconteceu de qualquer maneira. O nascimento de Jesus é algo extremamente orquestrado, planejado pelo nosso grande Deus.
Naquela época, Deus moveu também o imperador César Augusto para fazer um recenseamento no seu vasto império, a fim de que José e Maria saíssem de Nazaré e fossem ter Jesus em Belém, quando a profecia dizia lá que Jesus iria nascer em Belém. O Messias, por ser filho de Davi, deveria nascer nessa cidade, que significa casa do pão, e Jesus é o pão da vida. Era lá que ele deveria nascer. Por ser um cordeiro de Deus, ele foi colocado numa manjedoura. Sendo ele Deus, se fez homem. Queridos, tudo isso que eu tenho aqui narrado para vocês é para que nós possamos ver a perfeição no plano do Senhor, a perfeição no tempo de Deus, para que essa plenitude chegasse e recebesse a pessoa de Jesus. O Senhor já vinha preparando todas as coisas no cenário mundial. Os impérios que se levantaram e que caíram, os profetas que foram chamados pelo Senhor, os reis que ali houveram antes do nascimento de Jesus, o fato da saída do povo do Egito na libertação por meio do Cordeiro de Deus, o Cordeiro ali imaculado, e Jesus sendo esse Cordeiro de Deus posteriormente. Tudo isso vai apontando para a pessoa de Jesus. Então, eu quero nessa oportunidade refletir com vocês, estou refletindo com vocês acerca disso, de um Natal que é perfeito, um Natal que não foi por um acaso. Nós precisamos anunciar a pessoa de Jesus. Nós precisamos nos alegrar com essa chegada de Cristo, porque foi algo extremamente planejado pelo Senhor. Em particular, e pela singular soberania e providência do Senhor, as histórias foram convergindo para aquele tempo em que a estrela guiava os pastores, os magos, em que eles chegaram com presente, em que José saiu de Nazaré e levasse Maria até Belém, até o fato de não encontrarem lugar para se hospedar e encontrassem apenas uma manjedoura, um estábulo. Tudo isso não desmerece o plano de Deus. Isso é justamente a soberania do Senhor. Isso nos dá algumas lições. Eu queria desde já pontuar aqui. Nós precisamos confiar, queridos, no Senhor. Nós precisamos confiar no seu plano. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é perfeito nos seus planos não voltam atrás, Ele cumpre as suas promessas e Ele é bondoso em tudo que faz. A chegada de Jesus na plenitude do tempo é a expressa manifestação do poder de Deus, da sua soberania. E nós estamos vivendo esse tempo de Natal, estamos comemorando a chegada de Jesus, na certeza de que nós estamos diante de um cenário completamente preparado pelo nosso Senhor, o nosso grande Deus. Outra questão que chama a atenção nesse versículo é que Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sob a lei. Isso me faz pensar sobre também a exatidão das profecias acerca de Deus. Se pensamos um pouco aqui sobre o tempo perfeito de Deus para que o Natal acontecesse naquele cenário em que Jesus nasceu, também precisamos aqui colocar os nossos olhos sobre a exatidão das profecias de Deus acerca do nascimento de Jesus. Ele diz que Deus enviou o seu Filho. Isso aqui tem a ver com a encarnação. A encarnação é o Deus, como diz lá em Filipenses, né? Aquele que não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas se tornou homem, se tornou servo e morreu morte de cruz. E é o Deus se tornando homem, é Deus enviando o seu Filho. Isso é um plano perfeito. Colossenses já fala sobre que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. O texto também diz que ele foi nascido de mulher. E com estas palavras, Paulo começa a refletir sobre circunstâncias do seu nascimento, que por vezes dirige a nossa atenção mais para a humilhação do nosso glorioso Jesus Cristo. Mas aqui está embutido algumas questões, que esse Filho de Deus seria nascido de mulher. E lá em Gênesis, como eu já citei aqui, em Gênesis 3, verso 15, diz: porém inimizade entre você e a mulher,
entre a sua descendência e a descendente dela, e este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Por inimizade entre você e a mulher, entre o seu descendente e o descendente dela. Jesus nasceria, o Messias nasceria, seria descendente de uma mulher. Outro texto que é bastante importante a gente pensar, Isaías capítulo 7, verso 14. O profeta diz: portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, ele chamará Emanuel. Mais uma vez, um texto bíblico nos aponta aqui para a pessoa de uma mulher estando dentro da profecia acerca da chegada de Jesus Cristo. O filho nasceu, então, o filho de Deus nasceu de uma mulher. Ele era, portanto, totalmente humano, bem como plenamente divino, o único Deus homem. Isso aqui, às vezes, embola um pouco nossa compreensão, mas é justamente isso. O Filho de Deus foi enviado para ser um Deus conosco, estar conosco, viver conosco, mexer com os nossos corações, mas o Senhor abençoou uma mulher para receber esse Jesus Cristo. Nessa expressão também vemos que o apóstolo conhece da história do nascimento de Jesus, porque naquele tempo era costume de que nas genealogias e ao se referir ao nascimento de uma geração, se falava sempre que um homem gerou um outro homem, né? Como Abraão gerou Isaac, por exemplo, como Jessé gerou a Davi, mas o texto fala que ele é nascido de mulher. Isso aqui é um contraponto àquilo que era comum naquela época, se referir ao nascimento ou à posteridade de uma geração. Ele nasceu de uma mulher e, na verdade, de uma virgem, como está em Isaías, no capítulo que nós lemos, de uma virgem, como predito por Isaías. Esta criança nasceu sem um homem, nascido de uma mulher e filho de Deus Pai. Isso nos faz pensar sobre os planos de Deus, como Deus, ele muitas vezes faz tudo completamente diferente da nossa lógica. Se isso ocorresse e fosse um fato determinado por qualquer outra pessoa, não fugiria a sequência da genealogia ser dita, ou a profecia acerca disso, do nascimento de Jesus, apontasse para Jesus, filho de Deus, nascido de homem, ou como outros textos falam, né, filho de Davi. Mas aqui a profecia é clara em falar que um descendente da mulher iria pisar a cabeça da serpente. Em Gênesis, em Isaías fala de uma virgem que conceberia e daria à luz a um filho. O texto também fala sobre um outro fato importante, é que ele seria nascido sob a lei. E isso identifica conosco, está sob a lei de Deus, está abaixo da lei de Deus. Cristo entra na história para nos redimir de uma vida moral e espiritual completamente decadente. Porque ele nasceu sob a lei, porque nós não temos a capacidade de cumpri-la integralmente. Portanto, somos incapacitados para nos livrar da ira do Senhor. Mas Cristo cumpriu, e não havendo nele feito pecado algum, falta alguma, ele pôde se colocar em nosso lugar, posteriormente, como o único filho não rebelde contra um pai, como o único que viveu sob a lei, mas sem pecado, como está descrito em Hebreus, no capítulo 4, versículo 15. Olha o que diz esse texto. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. O Senhor não pecou, mesmo estando sob a lei. E porque ele vem sob a lei, para que ele pudesse ter autoridade, para que o juízo de Deus, a justiça de Deus pudesse se aplacar de fato na pessoa dele, em resgate de todos nós. Queridos, desde a circuncisão,
8 dias após o seu nascimento, até a celebração da Páscoa com seus discípulos, pouco antes da sua morte, em cada detalhe da vida de Jesus estava sob a direção da lei. Lembra que quando Jesus nasce, os seus pais o levam para ser apresentado, ele é circuncidado, ele vai às festas ali judaicas com seus pais, ele foi ensinado sobre a lei de Moisés, ele foi discipulado nessa lei, como está em Deuteronômio 6, ele foi inculcado nele acerca desse grande Deus. O Senhor então viveu sob essa lei, como filho de Abraão, o filho nascido, servo, vivia sob a pedagogia da lei cerimonial. Então, é claro que durante a infância de Jesus, a sua vida, ele foi participando e até fazendo sacrifícios, participando, vendo acontecer os sacrifícios cerimoniais para que o povo fosse livre dos seus pecados. E ele sabia que um tempo depois, alguns anos depois, ele seria o sacrifício perfeito de Deus para a remissão do pecado de todos nós. Então, o nascimento de Jesus Cristo, queridos, acontece na plenitude do tempo de Deus. Na plenitude do tempo de Deus. Ele também acontece com o Senhor enviando seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. O Filho também nasceu aqui sob a lei moral, a lei civil, cerimonial. Ele participou de tudo isso, ele vivenciou tudo isso. Como servo do Senhor, ele estava sujeito a todos os preceitos da lei e as recompensas e penalidades também. A lei exigia um homem justo, um homem que guardasse os mandamentos de seu Deus e Pai. E ele fez isso. Ele viveu sob a lei, com justiça, sem pecado, para que pudesse nos livrar dos nossos pecados. Com isso, eu quero ler o versículo 5 e rapidamente apenas citar os benefícios desse tempo correto de Deus, em que isso resultou nessa plenitude do tempo, a chegada de Jesus. O que resultou, o Filho de Deus vir ao mundo, se tornar homem e habitar entre nós. Porque o cumprimento das profecias, ele nascido de mulher, de uma virgem, trouxe de graça sobre o nosso viver, sobre todos nós. E é justamente o que está no versículo 5. Porque tudo isso aconteceu para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Com isso, a gente tem aqui os privilégios desse Natal perfeito do Senhor, desse Natal que não teve erro, esse Natal que não foi um acidente, mas justamente orquestrado pelo Senhor. A remissão dos pecados nós recebemos por meio de Jesus ter nascido sob a lei. A remissão dos pecados significa, queridos, o perdão da nossa dívida, o perdão dos nossos pecados. Dentro do mundo inteiro, nós podemos olhar para todos, e como a Bíblia diz, não há um justo sequer, mas em Cristo nós encontramos justiça, em Cristo nós encontramos verdade, em Cristo Jesus nós encontramos aquele que pôde sim pagar as nossas dívidas. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 7 e 8, diz assim: nele, Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que derramou abundante sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Mateus também nos presenteia com um texto dizendo que, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O texto diz que ele veio para nos resgatar aqueles que estavam sob a lei, debaixo da lei. E ele veio como servo para dar a sua vida em resgate de muitos. O último texto que leio acerca dessa temática é 1 Timóteo 2, versículos 5 e 6, que Paulo escreve ao seu jovem pastor Timóteo: porque há um só Deus e mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar
em tempos oportunos. Então, o resultado do plano perfeito de Deus, da plenitude do tempo, a chegada de Jesus, é que ele nasceu nesse tempo perfeito, orquestrado pelo Senhor. Ele é o cumprimento das profecias acerca da chegada do Messias, mas também ele vem nascido de mulher, nascido sob a lei, para que pudesse nos resgatar aqueles que estão debaixo da lei, para que pudesse nos dar vida. E em segundo lugar, o resultado disso tudo é porque, além de nos tornarmos livres, o texto nos fala que recebêssemos a adoção de filhos. O que o Paulo está dizendo é que o Senhor está nos adotando como filhos. Se Jesus Cristo é herdeiro de Deus como seu Filho, que se encarnou, nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Nós recebemos o Senhor, Ele nos recebe como filhos, não apenas agora como criaturas, porque todos aqueles que o receberam, Ele deu-lhe o poder de serem feitos, chamados filhos de Deus. Com isso eu quero dizer que a justificação é uma bênção básica sobre a qual se fundamenta a adoção. A adoção é a bênção que culmina da justificação. A adoção, então, amados, é o privilégio que todos nós que um dia recebemos Jesus, que fomos resgatados por eles, podemos ter. Isso é significativo no texto aqui de Gálatas, porque Paulo estava justamente falando sobre aqueles que eram herdeiros, mas eles eram menor de idade. E eles só receberiam a adoção quando eles se tornassem maiores. Eles tinham ali os seus mentores que iam acompanhando. Na maioridade, eles recebiam, então, a filiação, tendo todos os direitos como os filhos têm, os maiores, na maioridade. Paulo, então, está trazendo essa figura do nascimento de Jesus. Paulo está trazendo essa percepção do nascimento de Jesus na plenitude do tempo, para nos falar que da mesma forma que um dia nós, pequenos, limitados que somos, um dia também nós fomos adotados pelo Senhor por causa do seu Filho Jesus. Porque Ele nasceu sob a lei para nos resgatar, dar a sua vida por nós e nos tornar filhos de Deus. Assim nós somos adotados pelo Senhor também como seus filhos. A adoção, então, resulta nesse relacionamento, enquanto que esse novo nascimento é uma mudança na qual a regeneração é a mudança na qual a nossa natureza moral passa. Contudo, a conexão entre elas é clara. Deus quer que seus filhos, a quem Ele ama, tenham seu caráter. E para isso, Ele tomou as providências. Ele enviou seu Filho para morrer por nós. Para morrer, Ele precisou nascer. É claro, é óbvio. Então, nesse dia, nós estamos aqui para realmente exaltar o nome do Senhor pela pessoa de Jesus Cristo. Queridos, se vocês pensarem como eu estou aqui refletindo, hoje nós somos salvos em Cristo Jesus, você que pertence ao corpo de Cristo, você que é a igreja, um dia aceitou Jesus como seu Salvador. E você pode ter chegado aos pés do Senhor agora, há 1 ano, há 2 anos, há 40 anos. Alguns servem ao Senhor aqui há mais de 50 anos. Talvez você está me escutando aí de casa, de onde você estiver, e você fale, pastor, eu tenho mais de 70 anos, eu cresci no Evangelho como minha mãe, que tem mais de 70 anos, e ela cresceu indo para a igreja com a sua mãe, com a minha avó. São mais de 70 anos caminhando, servindo ao Senhor. Mas esse tempo, esse servir ao Senhor, esse conhecer ao Senhor, só foi possível porque lá na eternidade o Senhor planejou a chegada desse Jesus ao mundo. Porque o Senhor, na plenitude do tempo, fez com que lá em Belém, na manjedoura, no estábulo, Jesus nascesse, fosse acolhido ali naquele local tão humilde para nos mostrar, como diz Paulo aos Filipenses, ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, ele se humilhou. Isso nos dá algumas lições, que da mesma forma que Deus convergiu toda a história, queridos, e tempo, épocas, reinos, profetas, profecias, para a chegada de Jesus Cristo, a sua encarnação,
Ele também tem preparado esse tempo, o hoje, para que nós possamos ter um encontro com Ele. Quem sabe todo esse cenário que temos vivido, quem sabe esse tempo que você tem vivido, quem sabe as crises que você passa, quem sabe a oportunidade de ouvir a pessoa de Jesus Cristo, quem sabe a oportunidade de ter alguém na sua família que fala do Evangelho para você, de um colega, de um amigo que compartilha com você o Evangelho. Não seja esse tempo precioso de Deus, essa plenitude do tempo do Senhor, para que você tenha um encontro com Ele, para que você seja um filho adotado do nosso grande Deus, porque Jesus veio ao mundo, nascido de mulher, filho de Deus, sob a lei, para resgatar você e eu desse mundo e dessa geração tão perversa. Uma outra questão é que é tempo de acolher esse Jesus em nossas vidas, que também esse tempo de Natal é a gente se deparar com a graça de Deus, deparar com a graça do Senhor. E se deparar com a graça de Deus é ao mesmo tempo se deparar com a nossa incapacidade de libertação. Nós não conseguimos nos libertar por nós mesmos. Estamos escravos em nossos delitos e pecados, mortos em nossos delitos e pecados. Precisamos do Senhor. Outra questão que gostaria que você guardasse no seu coração. Não deixe que esse tempo seja apenas encontro de família, apenas um jantar, uma troca de presentes, momento de confraternização. É bom. Precisamos viver isso. Precisamos alegrar o nosso coração, encorajar uns aos outros. Mas temos pregado acerca de Jesus em todo o ano aqui. Não é apenas no mês de dezembro. Jesus é o nosso tema, o nosso foco, o nosso respirar, o ano todo, a nossa vida toda. A igreja não pode deixar de anunciar Jesus. Mas se nesse tempo nós temos convergido o nosso pensamento, o nosso foco para o nascimento dele, não deixe passar a oportunidade de reconhecer diante do Senhor, do tempo e das épocas, que esse é o momento oportuno para se aproximar e entregar a sua vida ao Senhor. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, eu quero orar pela nossa igreja. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Pai eterno, nós te exaltamos, Senhor, por essa oportunidade tão rica que o Senhor nos dá, de estarmos juntos aqui nesse momento de culto, adoração ao Senhor. Muito obrigado, Pai, porque tudo que nós temos vivido aqui esses dias como igreja, nos preparando para uma celebração tão linda a partir de amanhã, no Natal de Salvador, não é meramente algo que brota do coração para apresentar uma peça, um musical. O que nós queremos, ó Deus, é justamente exaltar o Teu santo nome, porque na plenitude dos tempos o Senhor enviou o Seu Filho Jesus para nos resgatar. Te exaltamos, ó Pai, pela nossa família, te agradecemos pelo que o Senhor tem feito e oramos ao Senhor para que tudo que o Senhor tem estabelecido e que nós nem conhecemos, nós possamos viver justamente pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Esse é um tempo muito especial para a Tua igreja e nós exaltamos o Senhor nesse dia, porque o Senhor enviou Seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Em oração, nós estamos com o nosso coração repleto de alegria e de gratidão. E oramos ao Senhor no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, abençoe a sua casa, a sua família. Se você deseja entrar em contato conosco e entregar sua vida ao Senhor Jesus, caminhar, ser discipulado, quem sabe esse não é o tempo oportuno que o Senhor tem dado a você. Entre em contato com esse número que aparece na tela, através do QR Code, e nós entraremos em contato com você para te acompanhar e te abençoar. Deus abençoe a todos vós, no nome de Jesus. Uma esperança
encheu meu coração. Perto de ti estarei eternamente. Uma esperança encheu meu coração. Perto de ti estarei eternamente. A tua volta é o meu desejo. Te entrego todo o meu ser. Tudo farei, do teu amor falarei, até que venhas, meu Jesus. Eis-me aqui. Até que venhas, meu Jesus. Envia-me a mim. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Vamos declarar: toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar. Toma o teu